Bom dia a todos. Deve ser o moderador, né? Não estou muito acostumado nessa posição. Não sei quanto tempo eu vou falar, que às vezes eu começo a falar e me prolongo demais. Eu só queria destacar aqui, antes de passar a palavra para começar os debates, um ponto muito interessante, além do formato em si do workshop de execução, mas um ponto interessantíssimo que foi dito aqui pelo desembargador Cássio, é sobre a lembrança da efetividade da prestação jurisdicional. Eu, quando comecei lá atrás, já completei dia 8 agora, 24 anos de magistratura, e comecei na Justiça Comum, advogando, como estagiário, depois advogando, eu sempre ficava intrigado, por que a justiça é tão emperrada, por que não anda, por que os processos não andam, por que eu vou ao balcão da secretaria e meu processo está sempre parado, e na Justiça Comum e na Justiça Federal. Eu tinha pouca experiência na área trabalhista, e quando passei para a magistratura, eu pensei, como ele ali estava dizendo, vou chegar no segundo grau, eu pensei, agora eu vou descobrir qual é o mistério do emperramento do processo judicial. E uma das coisas que mais me impressionou, e eu sei que meus colegas têm essa sensação, é o tempo que nós dedicamos para a fase de cognição e o tempo que nós, magistrados, nós diretamente, dedicamos para a fase de execução. E aquilo também me pareceu bastante inusitado, né? Mas por que eu tenho tanto tempo para audiência, instrução, sentença, despacho, decisão interlocutória, liminar? E por que a execução não me puxa ao mesmo tempo como magistrado? Geralmente o corpo técnico dos servidores nos dão aquele gás nessa área, mas na fase cognitiva nós estamos tão mais ali presente. Eu li um livro chamado Jurisdição Constitucional, de Ovidio Batista, que é esclarecedor em relação a isso, né? Fala da fase da execução, do direito romano, romano canônico, de que a nossa prestação jurisdicional em si, realmente, jurisdício era dizer o direito. A fase executiva, ela não é uma feição judicial que é muito própria da natureza da prestação jurisdicional que nós temos para conhecer o conflito e dizer de que é o direito. Então, isso explica um pouco porque nós temos essa herança, né, de afastamento, né? Mas então, chega na questão da efetividade. Esses números aí, eu também recorri a eles num curso que eu dei na Enamate em EAD, não sei, alguns aqui talvez tenham até sido meus alunos, efetividade, execução trabalhista e o IDPJ, incidentes de consideração, né? Aí eu coloquei para os meus alunos ali a seguinte reflexão. O que é efetividade na execução trabalhista? Nós temos 3 tipos de processo de execução. Nós temos aquele onde o executado, desde a fase de cognição, nós sabemos na audiência que ele não tem mais nada. É um negócio quebrado, não tem futuro, não tem recurso, não tem mais nada. De Morgana. Não há como vencer aquele processo, resolvê-lo definitivamente, porque nós sabemos que a realidade está gritando que o direito é uma teoria. Nós temos aquele devedor, um segundo modelo de execução, que tem patrimônio. Eu gosto de figurar com os bancos. Tem patrimônio, telecomunicações, mas faz do poder judiciário quase que um terceiro setor da sua estrutura empresarial. Tudo passa por ali. Recusam-se a conciliar, não fazem nenhuma conciliação e insistem na trilha, naquele calvário do processo judicial até o limite. Por mais que a gente fique inconformado com determinadas situações, como ver embargos declaratórios ou de declaração meramente protelatórios, faz parte do jogo, faz parte das regras da democracia, o processo ter que seguir o curso dado. Eu costumo lembrar que a má-fé, por exemplo, ela é uma intenção subjetiva, mas ela nem sempre é ilícita. Dou um exemplo de um caso, uma vez um cliente me contratou, não me disse, porque era para isso, qual era a intenção dele, para cobrar uma dívida de um determinado devedor. E era para eu cobrar com bastante firmeza. Cobrei, entrei com a ação e tal. Ele só tinha um terreno, tomamos o terreno dele para pagar a dívida. Aí eu levei o resultado do processo para ele, olha, está aqui o terreno é seu, né? Foi passado aqui o documento para passar para o seu nome. Ele falou, fica com o terreno para você. Foi para mim.
Mas e a ação de cobrança? Não, eu só queria tomar dele. Esse terreno foi abandonado, eu nunca passei ele para o meu nome, sabe? Mas, veja, ele usou do processo de maneira adequada. Ele tinha um crédito, ele era credor, ele tinha o direito a receber a dívida. Então, isso não é má-fé. Quando se usa o recurso legal dentro da estrutura democrática para buscar o fim que é a lei, a atribuição dos direitos, etc., o que move muitas vezes a intenção da pessoa, se tem uma insidiosidade ali, mas ela corresponde com a pretensão do direito, com a regularidade do direito, paciência, nós temos que nos conformar, faz parte das regras democráticas, senão nós teríamos que fazer exercícios de juízos morais e não juízos de direito. Então, isso faz parte. Então, quando chega nesse segundo modelo de execução, onde nós temos o patrimônio à vista e há os expedientes legais, muitas vezes nós temos que nos conformar e passar por aqueles expedientes legais. Eu me lembro de uma declaração do ministro da Suprema Corte Portuguesa, extremamente irritado, uma notícia de jornal, com esse tipo de expediente, e dizendo assim que a jurisdição tem que custar caro para essas pessoas. A jurisdição não pode ser barata para esse tipo de expediente. Só que nós temos uma estrutura, como disse o desembargador Cássio, extremamente limitada de atuação jurisdicional. Nós temos uma visão, aliás, de direito, sobre a aplicação de direito, extremamente limitada, idealista, teórica e pouco punitiva. Basta olhar, por exemplo, que nós temos de instrumentos de contempt of court, para fazer uma prestação jurisdicional ser realmente efetiva. Enfim, dentro do que nos permite a lei, nós temos que usar, nós temos que estar preparados para usar, para tornar o processo desses devedores que podem pagar, e a jurisdição seria realmente efetiva, menos atraentes. Agora, nós temos ainda o terceiro modelo de execução. É aquele que, aparentemente, não há nada, não há patrimônio nenhum. E aí, este modelo precisa muito da atenção de nós, juízes do trabalho de primeiro grau, e precisa muito do respaldo da jurisprudência do segundo grau. Esses devedores possuem patrimônio, mas estão ocultos, estão escondidos com laranja, estão escondidos em estruturas empresariais complexas que existem hoje no modelo financeiro. Eles estão ocultos, muitas vezes, em estruturas criminosas, e um juiz, muitas vezes lá afastado no Acre, descobre uma estrutura dessa e está totalmente desassistido no nosso modelo de execução. E além de ter o dever de buscar essa efetividade, nós temos ainda a preocupação em relação à segurança do magistrado. Então, quando a gente fala sobre efetividade da execução trabalhista, e eu dizia aí para meus alunos, nós temos que pensar neste terceiro exemplo, neste modelo, este que requer a nossa atenção, né? E nós temos que filtrar isso desses números da justiça em números, porque o juiz ser responsável por uma inefetividade de execução, ou o judiciário receber a pecha de inefetividade de execução de um devedor que não tem patrimônio, é impossível receber o patrimônio, eu acho que não é uma conclusão justa. A justiça ser responsável por uma inefetividade de execução baseada na trilha de um processo que segue os parâmetros legais, também não é um resultado justo. Mas a nossa atenção dedicada ao terceiro modelo, conhecer bem essas estruturas mais complexas, nos aperfeiçoarmos no estudo dessas matérias, contarmos com a estrutura dos tribunais e do Poder Judiciário em segurança ao magistrado em relação a isso, desenvolvemos os núcleos de pesquisa patrimonial, que todas as varas hoje têm acesso às ferramentas do NPP, né? Mas vou ilustrar com uma resposta do meu diretor de secretaria da 10ª Vara, né? Que agora estou no Juízo Auxiliar de Execução e também cuido do núcleo de pesquisa patrimonial. Eu perguntei a ele, falei, Paulo, nós temos todas as ferramentas na vara que eu tenho aqui no NPP. Por que o resultado no NPP é diferente do resultado da minha vara? Doutor, não dá tempo de fazer a análise da pesquisa patrimonial. De fato, não dá tempo de fazer em varas uma análise cuidadosa. Primeiro porque nós temos carência de treinamento em relação a isso, né? Já participei de 2 cursos de NPP e eu ainda me sinto extremamente infantil em relação ao conhecimento necessário da análise do NPP.
Fala-se, por exemplo, em ferramentas de Business Intelligence, né? O tal do BI. Quantos colegas já ouviram isso aqui? Se todo mundo levantar a mão aqui, eu vou ficar assustado, né? Mas quantos colegas ouviram falar de BI? Nós temos relatórios hoje de uma determinada empresa que estamos pesquisando, que são mais de 4.000 páginas para analisar dados. Então, como que uma vara vai conseguir fazer isso? Então, nós precisamos desenvolver o NPP e concentrar as informações do NPP. E nos especializarmos cada vez mais nesta busca de efetividade de execução em relação a esses modelos. Quando fizermos isso e seguimos esse caminho, tenho certeza, os outros 2 modelos que mencionei sobre a execução trabalhista, eles serão disparadamente efetivos, porque nós estaremos muito, muito atentos sobre a trilha da execução, até para aqueles que se julgam mais preparados do que nós para a ocultação de patrimônio. Bom, em suma, eu não sei quanto tempo falei, deve ter me estendido bastante, Cássio. Eu passo agora a palavra, né, para o desembargador... o Arion vai falar primeiro? Não, o Mansur. O Mansur, né? Nós vamos tratar, nesse primeiro painel, do provimento 01, né, da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, não é isso? E eu acredito, eu não vi a abordagem do desembargador Arion, mas não sei se vai mencionar a tutela coletiva, se a gente vai deixar isso depois para fazer interferência. Né? Certo? Então, com a palavra aí, desembargador Mansur, obrigado a todos mais uma vez. E ele que está apavorado, hein? Imagine eu. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu quero pedir licença para ser absolutamente informal, já que encaro isso aqui como um encontro entre colegas para discutir problemas comuns. Eu não teria nem aceitado a participação. Apesar de me sentir honrado aí com o convite do Cássio, já disse a ele quando me convidou, né, que não é minha praia, mas ele deixou absolutamente sem saída e eu tive que aceitar. Mas quero esclarecer que eu não tenho a pretensão, quero dizer que eu não tenho a pretensão de esclarecer nada aqui. Eu vou simplesmente dar a minha opinião a respeito do que eu entendi desse provimento, dessa reunião de execuções, aliás, das minas dúvidas, inclusive, e escutar o que os senhores têm para dizer. Se quer ter experiência nessa matéria, porque nós não temos realmente ainda uma vasta gama de situações dessas. Bom, prosseguindo então a respeito do tema, eu concluí que esse provimento, a preocupação dele é o devedor em crise ou insolvente. E não se trata realmente de novidade isso. Tanto a doutrina como a jurisprudência trabalhista já admitiam o concurso de credores no processo de trabalho sem observar a ordem da penhora, considerando os princípios da equidade e da razoabilidade. Há decisões, no entanto, no sentido contrário, que se deve observar por segurança jurídica a anterioridade da penhora. A resolução do TRT, que criou a COCAP, trata do tema, embora sem esse detalhamento do provimento. Também temos aqui, em Curitiba, o exemplo do Hospital Evangélico. Então, realmente não se trata de uma novidade. O provimento, na minha opinião, ele contém uma boa ideia quanto à questão de fundo, que é a preservação da empresa no plano de pagamento e a distribuição equânime dos valores arrecadados na reunião de execuções, mas não tem amparo em lei. Talvez, devido a isso, que ela tem uma infinidade de princípios citados, uma profusão de princípios e umas pouquíssimas regras, que, na minha opinião, não dizem exatamente o que determina o provimento. O artigo 28 da Lei de Executivo Fiscal, a Lei das Entidades Esportivas, o artigo que fala da reunião, e o artigo 69 do CPC, que trata da cooperação judicial. Eu acho que, dentre essas regras, a que mais se aproxima seria o artigo 69, que diz que pode haver
reunião de processos e atos concertados entre juízes para estabelecer procedimento. Mas mesmo esse artigo, ele pretende que em casos específicos haja esse acerto entre os juízes e não a criação de procedimento genérico, como fez o corregedor. O provimento criou 2 procedimentos, então, o plano especial de pagamento trabalhista e o regime especial de execução forçada. O plano especial pretende permitir o pagamento parcelado da dívida consolidada de grandes devedores para evitar que a saúde financeira da empresa seja afetada. Destina-se ao grande devedor em crise financeira. A preocupação é com a função social da empresa. O regime especial de execução destina-se principalmente, na minha opinião, a criar condições para o pagamento do maior número de credores, no caso do patrimônio da empresa grande devedora não cobrir o valor da dívida consolidada. Visa, portanto, o devedor insolvente. A preocupação é com a satisfação justa do conjunto de credores. Ou seja, o provimento criou uma espécie de recuperação judicial especial trabalhista e uma execução unificada de grande devedor, principalmente no caso de insolvência. Eu digo recuperação judicial especial porque o procedimento previsto no provimento se assemelha à recuperação prevista para microempresas e empresas de pequeno porte, aliás, na qual parece ter se inspirado. Tanto ao plano de pagamento quanto ao regime de execução se aplicam os princípios apontados no provimento. Ambos estão englobados no procedimento de reunião de execuções. No entanto, tem mais importância para o regime de execução o princípio do pagamento equânime, ou seja, justo, de todos os credores. Parte do princípio de que não é razoável um ou alguns credores receberem integralmente o crédito em detrimento da maioria, pelo só fato da anterioridade da penhora. Já o do pagamento parcelado, eles têm como principal princípio da preservação da função social da empresa. O procedimento unificado, seja no plano de pagamento ou no regime de execução, será processado no órgão de centralização de execuções, no nosso caso a COCAP. Apesar do provimento falar na possibilidade excepcional de tramitação em uma vara, a situação de difícil ocorrência, na minha opinião, tendo em vista os limites da competência. O plano especial tem como etapas o pedido do interessado, consulta a órgãos internos e externos, facultativa, aprovação, rejeição e cumprimento. Faltou prever, na minha opinião, a consulta aos credores, princípio do contraditório. Pela manifestação dos credores, aliás, o juiz pode ter uma visão mais larga sobre dever ou não aprovar o plano. A resolução que criou a COCAP prevê essa oitiva, embora deixe a critério do juiz coordenador. Como já dito, parece que o provimento se inspirou no plano de recuperação de micro e pequenas empresas. Neste plano, o juiz pode deferir a recuperação sem Assembleia Geral de Credores, mas a maioria deles, de qualquer classe, pode fazer objeção ao plano quando ele será rejeitado. Se a aplicação aqui foi inspirada, não atende a esse requisito. Mas, se bem que eu acho que que houve aí foi omissão, mas não foi um esquecimento, não que pretenda que não se ouça os credores maiores interessados, penso eu. Os requisitos que precisam ser atendidos e demonstrados pelo devedor, especificação da dívida consolidada, considerando os processos de execução definitiva, o plano de pagamento, compromisso de cumprimento das obrigações trabalhistas dos contratos em curso, relação de empresas integrantes do grupo, se houver, de sócios, que serão responsáveis solidários, garantia patrimonial suficiente, comprovação da incapacidade. Isso também é importante porque, afinal de contas, os credores, se a empresa tem condições, têm direito a receber imediatamente, e renúncia de qualquer impugnação, o recurso é o último requisito. O que se deve entender, na minha opinião, sobre a execução definitiva? Tanto no caso do plano de
de pagamento quanto no do regime de execução, acho eu que só devem ser incluídos os processos com liquidação resolvida. Também a validade da penhora, que garantiu a execução em cada processo e, portanto, permitiu a discussão sobre a liquidação, estará resolvida. Não haveria racionalidade, penso, em atribuir ao órgão centralizador, que conta com poucos juízes, a resolução da liquidação. Aliás, o artigo 4.1 do provimento afirma que o executado deve especificar o valor total da dívida, o que eu entendo não ser possível se a liquidação não estiver definitivamente julgada. Se quer prever também o provimento da manifestação dos credores. O artigo 8º diz que os juízes das varas, no caso da execução, informarão o montante da dívida. É certo que o artigo 8º, parágrafo 1º, veda a inclusão de valores com pendência de homologação da liquidação. A homologação da liquidação precede impugnações e, portanto, a resolução final da liquidação, mas penso que aqui há uma impropriedade, não é muito claro o provimento aqui. De qualquer maneira, acho mais razoável a liquidação estar resolvida. Processos englobados. O parágrafo 1º do artigo 4 do provimento restringe o pagamento especial aos processos relacionados na apresentação, vedando a inclusão de outros. Também aqui se distancia da lei de recuperação, que trata dos créditos existentes, daí engloba os processos não liquidados. Ações. Apesar de somente os processos resolvidos quanto à liquidação, na data da apresentação do plano, poderem ser incluídos nele, entendo ser importante, quando do pedido do executado, a especificação de todas as ações, a fase em que se encontra e o respectivo valor em discussão, para que o juiz possa ter uma ideia mais clara da viabilidade do plano. Também há risco de que os processos tornados definitivos no curso do plano possam ter processamento de execução comum em detrimento do plano. Exemplo, uma execução de alto valor em que se penhore dinheiro. Prazo. O prazo previsto do plano é de 3 anos, que também é inspirado na recuperação judicial especial da Lei de Recuperação e Falências. Na recuperação comum, o prazo máximo para pagar créditos trabalhistas e acidentários é de 1 ano. Corremos o risco, então, na Justiça do Trabalho, de, não se tratando de microempresas e empresas de pequeno porte, determinarmos um prazo maior até para pagamento do que o previsto na Lei de Recuperação e Falência. Empresas e sócios, em relação à responsabilidade de eventuais empresas do grupo e dos sócios, a doutrina e a jurisprudência já entendem pela responsabilidade solidária das primeiras. Quanto aos sócios, no entanto, se conclui pela subsidiária. Assim, há mais segurança para a execução na presente previsão. E mesmo quanto às empresas, o reconhecimento prévio, documentado, evitará discussões. Penso que a previsão, no entanto, no que se refere aos sócios, dificultará a adesão ao plano. Renúncia e impugnações. Entendo que a renúncia de qualquer impugnação, recurso ou incidente refere-se a tudo que foi feito até a apresentação do plano. Como só haverá processo em execução definitiva, não se discutirá cálculo, salvo atualização nem validada a penhora já existente, que permitiu a discussão da liquidação. Não se pode admitir, no entanto, vedação de impugnação a atos futuros, até porque seria inconstitucional. O plano prevê, por exemplo, a possibilidade do juiz determinar venda de ativos. Como é que vamos vedar uma discussão num caso desse? Aprovado o plano, cabe ao juiz fixar o prazo de duração, o valor a ser pago nas prestações, observado o plano apresentado, estabelecer cláusula penal, se necessário, em benefício dos credores, prever a distribuição dos valores arrecadados e indicar o processo piloto. Essa previsão de cláusula penal dá a entender que o descumprimento ocasional não deve ser considerado como unidade de implemento capaz de implicar na revogação do plano, instauração do regime de execução. Dará ensejo, então, só a cláusula penal. Quanto à distribuição de valores, o que parece que o devedor dirá simplesmente quantas parcelas ele pode pagar, quantas, e o juiz, a partir disso, dirá quem vai ser satisfeito antes, considerando, segundo a redação do dispositivo, a premência do crédito trabalhista e seu caráter alimentar, termos vagos.
Uma das possibilidades é o da cronologia, crédito mais antigo primeiro. Outra, a natureza da verba, verba salarial, rescisórias. Outro, o valor de cada execução, mais baixo antes. Ou então, pagamento mensal para todos em valores iguais, os que têm crédito menor vão ser satisfeitos naturalmente primeiro. Impossibilidade de cumprimento do plano, se ocorrer impossibilidade no decorrer do plano, sem culpa do devedor, ele pode apresentar um novo. Se não for aceito ou se não der certo esse plano, se abre o regime de execução, o que não acontece com o primeiro plano, se não for aprovado, não dá ensejo ao regime de execução. E o término se dá por integral cumprimento, que será o ideal, ou pelo inadimplemento, que ensejará então a abertura do regime especial de execução forçada de ofício. Eu acho que esse plano se desse certo, se realmente vingar, é bom para toda execução, e não só para o devedor, tendo em vista que solucionará um grande número de processos sem grandes riscos e discussões. Talvez seja difícil a aceitação pelos credores, né? Regime especial de execução forçada. Esse é o que eu entendo que se destina mais, principalmente ao devedor insolvente. Entendo que o processo, como eu já dito, já chegará com penhora julgada válida. No entanto, quando se tratar de executado cujo patrimônio não cobrir a dívida, haverá busca por outros bens pelo juízo centralizador. Se origina, então, de ou iniciativa do órgão centralizador de execuções de ofício e sem plano anterior, ou de insucesso do plano, ou ainda de requisição das unidades judiciárias. Quanto a essa requisição, o provimento contém uma série de requisitos aqui que, na minha opinião, devem ser lidos não com muita rigidez, porque tem a finalidade apenas de demonstrar os pressupostos para a instauração do regime de execução, que são o devedor com relevante número de processos, necessidade de unificação para satisfazer de forma justa a totalidade dos credores. Que o provimento exige lá número mínimo de inclusões do BNDT, limite mínimo de solicitação por unidade, demonstração de tentativa frustrada de encontrar patrimônio por meio de ferramentas de pesquisa nos 3 meses anteriores, demonstrar ter havido protesto do devedor, que depende inclusive dos credores. Então, dificultará, no caso, a requisição pelas unidades. A unificação será feita por meio de um processo piloto, definido pelo juiz centralizador. A partir dela, os atos serão praticados no processo piloto, os incidentes e ações serão julgados por juízes do órgão centralizador. Recusa de encaminhamento do processo por parte de juiz da vara. O provimento prevê essa possibilidade. Eu penso que para que o plano de reunião, o procedimento de reunião de execuções dá certo, os juízes da vara não devem recusar, sob pena de ficar comprometido o fim do pagamento equânime. Essa possibilidade mostra a fragilidade do regime que não tem amparo em lei. Processos englobados. Os processos cujas execuções foram reunidas terão a tramitação na vara suspensa. O órgão competente para determinar a suspensão, na minha opinião, é o juiz da vara. Eles serão cadastrados nas varas por ferramenta a ser criada pelo tribunal. Eu acho que a suspensão é um ato formal. O juiz da vara suspende, encaminha ao órgão centralizador a informação quanto ao crédito e intima as partes. Novas penhoras e distribuição de valores. O que será comum o patrimônio não cobrir, então o juiz centralizador deverá buscar outros bens para penhora e alienação. O valor arrecadado, evidentemente, será distribuído entre os processos englobados no regime de execução. Outros processos com liquidação pendente, mas resolvida no curso, após a instauração do regime, devem, na minha opinião, também ser reunidos e atendidos. Pode-se aplicar quanto a eles, por analogia, a lei de recuperação e falências, no que se refere à reserva de crédito.
Distribuição de valores. O provimento determina que se observe a premência do crédito trabalhista e seu caráter alimentar. Premência é pressa, urgência. Todos os créditos são trabalhistas. Então, não explica bem o provimento como dividir. Há várias possibilidades. Pagamento proporcional, natureza da verba, rescisória, salário estrito. Em cada caso, o juiz deverá verificar, considerando os valores devidos e o montante arrecadado da forma mais justa da distribuição. Embora o critério mais objetivo seja o proporcional, que é o percentual que o crédito representa na dívida total aplicado sobre os valores arrecadados. Esse é um critério objetivo que servirá para a generalidade dos casos, se assim se entender. Há a previsão da possibilidade de haver pagamentos fora do regime de execução forçada, que é a quitação do processo, conciliação ou pagamento. Não se pode impedir essas ocorrências. É mais um ponto que revela a fragilidade do procedimento não previsto em lei. Também aqui haveria comprometimento do princípio do pagamento equânime. Aqui, no caso, esses pagamentos, a conciliação, pode ocorrer porque, no nosso caso, o empresário não perde, não tem ninguém do juízo dentro da empresa para participar das decisões. Créditos da União são acessórios, serão pagos após os trabalhistas, se houver sobra de dinheiro. E o término se dará ou por atendimento de todos os créditos ou exaurimento dos valores arrecadados. Seja qual for, se houver sobra, que é difícil para a execução visada aqui, se oficiará outros juízos para aproveitamento. Não havendo, não havendo outros processos, se devolve ao executado. Isso aqui me parece um sonho, mas está previsto aqui. Os créditos não atendidos, no meu entendimento, forçarão a manutenção dos processos em arquivo provisório. Enfim, é isso que eu tenho a dizer sobre o tema aqui. Obrigado, desembargador Mansur. Como o painel trata de um tema só, eu vou passar a palavra já para o desembargador Arion, né? Tratar do tema e depois eu farei os apontamentos aqui meio provocativos, né? Com a palavra então, desembargador Arion. Bom dia a todos, agradeço o convite da Morgana, do Cássio e da possibilidade de participar deste evento, ao qual, inclusive, cumprimento a Escola Judicial pela sua realização, uma vez que se trata de um tema de execução sempre bastante importante. Em primeiro lugar, deixa eu marcar aqui o início para tentar... eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para noticiar que na última sessão, da sessão especializada, foram aprovadas algumas alterações e algumas inclusões nas orientações jurisprudenciais do tribunal, inclusive fazendo uma retificação aqui, mas o desembargador Cássio tem todo o motivo de ser excusado por isso, que na sua ausência nós aprovamos mais uma OJ. Na verdade, nós aproveitamos a sua ausência para poder aproveitar, que foi a 47, que vai ser inclusive tema aqui, que é a questão da aplicação lá do artigo 139, das medidas para cumprimento das ordens judiciais. Mas tem alteração também da OJ3, inciso 4, que era a questão do lanço vil, a OJ13, a admissibilidade do agravo de repetição, de limitação de valores e matérias em relação à questão de honorários, de percentual de SAT, base de cálculo de honorários assistenciais. E também a 21, a OJ21, que foi modificada em relação ao parcelamento de pagamento em execução, dando uma diretriz nova ali em face do parágrafo 7º do artigo 916, entendendo que não é regra a possibilidade de execução nos títulos judiciais, mas permitindo que o juízo, dadas as circunstâncias do caso concreto, promova o deferimento desse parcelamento,
Então, aí abrindo um espaço para essa questão, que é uma questão que se reiterou na sessão especializada. No que toca ao tema, que na verdade eu até imaginava que envolvia as execuções coletivas e tal, que eu vou fazer algumas pinceladas no final, mas é basicamente a questão dessa instrução normativa, aliás, desse provimento da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho. Antes de iniciarmos, e até foi oportuna a abordagem precisa e clara do colega Mansur aqui, da sessão especializada e do tribunal, a respeito que fez uma abordagem geral, ampla. Então, eu vou me focar em alguns aspectos que me pareceram os mais relevantes desse provimento. Em primeiro lugar, até uma reflexão aqui pessoal, na verdade, nós vivemos numa intensa atitude, digamos assim, regulamentadora, né, principalmente dos órgãos superiores, Conselho Superior da Justiça do Trabalho, Conselho Nacional de Justiça, que nos transferem uma série de provimentos, regras, determinando a criação de órgãos, de comissões, comitês, né? Só para ter uma ideia aqui, que nós participamos, pelo menos eu contei, talvez tenha contado errado, menos não tem, mas mais pode ser que tenha. Só na área de informática nós temos 5 colegiados, né? Que tem que funcionar, e até eu brinco com a colega Eneida ali, que na verdade é muito bom participar dessas comissões, comitês, é tão divertido, tão interessante. A única coisa que atrapalha um pouco é essa nossa atividade secundária, que é julgar processo, né? O resto seria muito bom se a gente não tivesse probleminha, talvez a gente descarte isso e faça só participar de comissões e tal. Mas, de qualquer forma, esse provimento, eu vejo assim, de uma visão geral, que ele traz alguns aspectos positivos, mas que abre espaço aí, embora não seja nenhuma novidade, principalmente no segundo regime especial de execução forçada, né, o REEF aqui, que ele criou, nesse procedimento de reunião de execuções, e daí ele tem 2 procedimentos, o Plano Especial de Pagamento Trabalhista e o Regime Especial de Execução Forçada, que é essa reunião de processos na fase de execução. Nós, no Paraná, temos exemplos, inclusive com bastante eficácia, de alguns procedimentos parecidos com esse. Por exemplo, o Hospital Evangélico aqui de Curitiba, que teve uma intervenção e que caminhou, aí está caminhando até para um desfecho, mas de qualquer forma foi uma iniciativa interessante, que foi bastante eficaz na sua atuação, né, embora bastante complexa. Tem também exemplos do interior, acho que Londrina, temos ali algumas empresas que também fazem tem uma conta lá para pagar as execuções e tal. Então, isso não é novidade, esse tipo de procedimento, porque de fato a lei faculta e abre espaço para isso. Agora, esses procedimentos, talvez eles sejam interessantes para que nós trabalhemos dentro desses espaços, mas ele, evidentemente, para mim, deixa uma série de problemas e de espaços a incidentes, né? Evidentemente, trata-se de um provimento cuja aplicação já vamos dizer assim, no meu entender, não de forma obrigatória. Então, todas essas situações acabam criando espaços aí de polêmica. Mas, de qualquer forma, a partir do que já foi abordado, eu gostaria só de dar algumas observações, fazer algumas observações em relação a essa regulamentação do provimento. Primeiro, a questão do regime Plano Especial de Pagamento Trabalhista, que é uma espécie de abre espaço para que as empresas em dificuldade econômica efetivamente paguem as suas execuções de uma forma parcelada, o que vai até na linha do que o J21 aí do nosso tribunal especificou, embora tratando de execuções individuais. Aqui a empresa devedora permite fazer um plano, e esse plano pode ser aprovado para
quitar essas execuções que, por interesse, por iniciativa exclusiva do devedor, ele engloba, né, são execuções, e a partir desse montante ele apresenta um plano para quitação. O interessante é que esse regramento, até embasado num dos princípios, preservação da função social da empresa, estabelece primeiro um prazo ali de 3 anos, né, mas uns compromissos que a empresa deveria assumir, que seria cumprir as obrigações trabalhistas dos contratos em curso, pagar as verbas rescisórias de quem for dispensado e quem pedir demissão, e um controle pelo sindicato, a quem remeterá mensalmente cópia do CAGED. Só não combinaram com os sindicatos, né, que eles vão fazer esse tipo de controle, mas de qualquer forma é uma tentativa aí de vincular, compromissar a empresa para que não só pague as execuções, mas também mantenha os seus compromissos trabalhistas em curso. Parece-me que aqui talvez houve até o esquecimento do Ministério Público do Trabalho, que poderia atuar aí nessa fiscalização desse ambiente. Mas como isso se trata de uma regra não cogente, como uma lei, os espaços que se abrem para polêmicas e dificuldade até de viabilizar isso, me parece que esse talvez seja o grande problema. Fala aqui na responsabilização solidária dos sócios e grupo de empresa, que a empresa tem que apresentar junto, pelo montante global, independentemente de terem figurado no polo passivo, um compromisso, uma vinculação para as empresas que aderirem, que optarem por esse tipo de quitação. Daí tem que oferecer garantia patrimonial, aqui elenca uma série de possibilidades, né, bens, seguro, garantia, carta fiança, ou seja, ele tem que apresentar uma garantia para a quitação desse patrimônio. Renunciar a qualquer impugnação, recurso ou incidente a essa previsão, então aqueles valores que ele apresentar para quitar, ele não pode questionar mais, né? Mas não há nenhuma obrigação de incluir todas as dívidas, ele vai escolher algumas e fazer essa proposta. Daí aí, o inadimplemento de qualquer condição, seja mesmo do pagamento de verbas rescisórias, etc., promove a revogação do PEPT, né, que é esse plano, proibição de novo plano em 2 anos e instauração do regime especial de execução forçada prevista a seguir na regulamentação. Então, em relação a esse plano especificamente, eu acho que pode abrir espaços aí, mas eu tenho dúvida quanto a vamos dizer assim, uma grande aplicabilidade desse tipo de regime, pelo menos pela cultura que nós temos no Brasil em relação aos devedores. Mas, de qualquer forma, é uma alternativa aí que pode ser viabilizada em algumas situações. Quanto ao segundo, que é o regime especial de execução forçada, que me parece que é uma possibilidade que já foi exercida e que tem espaço desde a lei de 6.830, do seu artigo 28, já permitia que o juiz fizesse a reunião, né, a conveniência da unidade da garantia da execução. Em alguns exemplos nós já tivemos. Então, esse procedimento aqui previsto diz que é por iniciativa em face do insucesso daquele plano especial de pagamento trabalhista, né, uma vez gerado um insucesso, permite esse plano, esse regime especial de execução forçada, que é coletiva. Pode se dar por requisição das unidades judiciárias de primeiro e segundo grau, e iniciativa dos órgãos centralizadores de execução. Essa questão até que já foi levantada pelo Mansur em relação aos condicionantes para as unidades judiciárias
requererem isso, que é número mínimo de inclusões do devedor no BNDT, limite de solicitações por unidade, certidão de utilização sem sucesso das ferramentas básicas de pesquisa patrimonial nos últimos 3 meses anteriores e protesto do devedor. Todas essas medidas aqui criadas me parecem, de fato, um pouco exageradas e que não, eventualmente, não vão tolher um eventual mau uso dessa medida, mas de qualquer forma permite aqui que isso seja fixado pelo tribunal em relação a essas requisições das unidades judiciárias. Unidade judiciária é a vara do trabalho ou turma do tribunal, eu até achei estranho esse tipo de previsão, mas de qualquer forma, por exemplo, a sessão especializada poderia provocar essa requisição. Mas, de qualquer forma, essa é a previsão nessa regulamentação. O juiz da vara do trabalho pode recusar a remessa dos autos, caso existam bens penhorados. Daí eu pergunto, se não tiverem bens penhorados, o juiz não quiser, o que vai acontecer? Vai ser apedrejado em praça pública, né? Parece que o juiz natural da execução tem a liberdade aí da atuação do processo. Instauração provoca a suspensão das execuções que estiverem vinculadas. Tem um processo piloto onde que é feito. Expropriados todos os bens, essa medida aqui prevista no artigo 8º, até interessante, porque já fizemos isso quando estava em juiz de primeiro grau, e até foi questionado por um mandado de segurança, que é uma medida bastante salutar, ou seja, de que uma vez efetuados os pagamentos e havendo crédito remanescente, as demais varas da região e as corregedorias, aqui bastante amplo, das demais regiões, serão informadas da existência desse saldo, aguardando a requisição pelo prazo de 30 dias para a devolução ao executado, né? Até porque nas execuções individuais muitas vezes se libera numerário e depois a execução do lado fica sem crédito. Então, basicamente, em relação a este regulamentação, eu queria destacar esses aspectos, né, dela e falar um pouquinho ainda das nossas peculiaridades aqui. Sabemos que nós temos a chamada COCAP, né, que foi criada aqui pelo órgão especial em 2017, que é um centro judiciário de métodos e que reúne, né, nesse colegiado centros judiciários de métodos consensuais e solução de disputas, o SEJUSC, núcleo de apoio à execução, núcleo de astas públicas e núcleo de pesquisa patrimonial, que seria, digamos, o organismo a que esse provimento se refere para executar esses 2 mecanismos de procedimento de reunião de execuções. Esse núcleo de apoio à execução, ele tem aqui também uma previsão de receber e processar os pedidos de reuniões de execuções individuais decorrentes de sentenças proferidas contra grandes devedores, portanto, já tem essa previsão no artigo 6º de promover essa execução concentrada, né? E uma alteração introduzida aqui por uma resolução do Tribunal Pleno, do nosso Tribunal, artigo 6º-A, que diz lá que cabe ao núcleo de apoio à execução onde está essa resolução aqui? Receber e processar as liquidações e execuções de sentenças proferidas em ações coletivas, né, as sentenças sindicatos, processos de substituição processual, principalmente nos direitos individuais homogêneos, onde há uma pluralidade de interessados a serem executados esses direitos. Portanto, esse centro tem vamos dizer assim, a aptidão de receber as execuções do Paraná inteiro, não só de Curitiba. Até observo que essa resolução regulou uma situação que era um problema que gerava a execução individualizada das sentenças coletivas, que é através de execuções individuais, né, desmembramentos das ações coletivas,
que gerava uma distorção nas estatísticas das varas, uma vez que eram computados, até a entrada do PJE estava tudo certo. A partir do momento em que entrou o PJE, que ele determinava a compensação de qualquer ato com qualquer processo, a concentração dessas execuções individuais de sentenças coletivas promovia uma distorção, uma vez que uma CUNSEM, que é a previsão, era compensado com uma reclamatória trabalhista. Então, se houvesse uma pulverização das execuções coletivas, haveria, e isso tiveram diversas distorções geradas na distribuição, inclusive aqui tenho até uma informação da informática em relação a Londrina, que teve aqui uma situação peculiar, e essa resolução, inclusive, teve esse ato do Tribunal Pleno, prevendo, inclusive, que a execução individual decorrente de desmembramento de autos de ação coletiva, que verse sobre direitos individuais homogêneos, será atribuída à classe processual CUNSEM, uma previsão expressa de que deve ser distribuída com essa referência ali no sistema PJE. E diz ainda, para efeito de compensação decorrente da remessa dos autos ao núcleo de apoio à execução, a CUNSEM será compensada somente com demandas de mesma natureza, CUNSEM por CUNSEM. Essa resolução acabou gerando uma situação, uma interpretação equivocada do sistema de informática, porque entendeu-se que o Pleno teria determinado que todas as CUNSEMs deveriam ser remetidas à COCAP, o que, na verdade, não era o que se pretendeu a partir dessa aprovação. Inclusive, saiu um ato, uma portaria 20 de 11 de dezembro de 2017, direcionando-se nessa mesma linha, mas, na verdade, essa previsão não é o que ocorre. Já estamos terminando aqui. Porque o próprio ato de criação da COCAP estabelece o seu artigo 12, sempre respeitada a competência do juiz natural, os autos dos processos serão remetidos à COCAP por decisão do juiz da causa. Portanto, essa é a previsão que prevalece, há sempre a prevalência do juiz natural, que tem a autonomia de atuação nos processos. E para concluir aqui nos meus minutos finais, gostaria de ressaltar que todos esses mecanismos, inclusive o próprio COCAP, a criação da COCAP e a possibilidade de criação desses núcleos no interior, precisam ser bastante refletidos e dialogados, inclusive com o primeiro grau, para que possamos encontrar algumas soluções, sob pena de, muitas vezes, inviabilizarmos o funcionamento. Por exemplo, a COCAP me preocupa muito de receber todas as execuções individuais de ações coletivas, né, de sentenças coletivas do Paraná inteiro. Eu acho que essa questão é uma situação que tem que ser cuidada, sob pena de se tornar inviabilizado essas concentrações. Acho que as concentrações são boas, né, mas temos que ter alguns filtros que permitam a racionalidade desses sistemas, né. Acredito que essas iniciativas sempre têm o seu lado positivo, mas tem também muito de espaço para se tornarem mais uns monstrengos, né? Que eu já digo, os monstros que surgem, eles vão crescendo, e nós não conseguimos dar conta dos mesmos. Então, penso que espaços existem, só que nós precisamos cuidar e trabalhar de forma coletiva e refletida para que esses mecanismos sejam bem utilizados. Então, aqui tentando manter o tempo, era basicamente isso que eu gostaria de falar nessa parte inicial. Obrigado, desembargador Arion. Agora eu vou fazer Estava me perguntando aqui, meus botões, eu controlo o tempo, o desembargador Cássio, que eu tenho que controlar o tempo de todos, e o meu, quem vai controlar
Sou eu mesmo, né? Olha, eu queria... Deixar o relógio ligado aqui. Eu queria poder, sei lá, como aquele dos Homens de Preto, disparar um flash assim, mas não para que esqueçam, né? Mas que chamasse a atenção de todos para o tema da execução e como nós precisamos pensar sobre muitas coisas da execução, sobre diversos aspectos. E o problema todo que nós vamos ter na frente, os grandes problemas que nós vamos ter na frente, as grandes questões que vamos ter à frente para resolver, derivam do ponto inicial da nossa partida. Então, por exemplo, eu fiz várias anotações. O juiz auxiliar da execução, tem colegas em Goiás que resistem à figura do juiz auxiliar da execução. Acham que o juiz auxiliar da execução apenas retarda o processo. Mas o que é o juiz auxiliar da execução? Eu sou juiz titular da 10ª vara. Na função de juiz auxiliar da execução, eu sou um satélite colocado em todas as unidades judiciárias. Então, o juiz natural, que é o órgão, né? A rigor é o órgão, não é o juiz fulano de tal. Ele permanece conservado. Eu sei que há ideias que pensam no juiz auxiliar da execução não como uma função, mas numa unidade. Eu estou observando essa questão do COCAP, funciona quase como uma unidade judiciária, né? E eu acho que isso traz a discussão sobre a questão do juiz natural. Se o juiz auxiliar ele exerce uma função e ele está naquela vara, não há afronta ao princípio do juiz natural. E notem bem uma questão. Eu costumo colocar concentração de execução, uma expressão mais genérica, do que reunião de execução. O que é reunião de execução? No artigo 28 da Lei de Execução Fiscal. Unicidade de garantia da execução, processos na mesma fase processual, juiz competente, e são duas competências. A competência para pedir a reunião é do juiz natural. Então, se eu tenho 4 varas em Anápolis, eu tenho 30 processos em cada vara de execução fiscal, eu vou pedir a reunião na primeira vara dos 30 processos da primeira vara, e na segunda, na terceira e na quarta dos seus respectivos processos. Agora, quem é o competente para tocar os processos reunidos? O juiz mais antigo dos executivos fiscais. Aí pode ser o primeiro, o segundo, terceiro ou quarta vara. Se o juiz auxiliar ele exerce essa função satélite no juiz natural, o que ele vai fazer diante de um plano? Eu estou até mostrando aqui ao desembargador Mansur um exemplo de um plano onde tem pedido de pagamento de crédito trabalhista antes do tributário. Eu vou fazer exatamente essa mesma concentração, essa reunião. Vou reunir dentro das varas competentes e depois eu vou decidir para qual vara vai, observando qual é aquela que recebeu primeiro. Isso é reunião de execução. E o que é concentração de execuções? Concentração de execuções não demanda processos da mesma fase. Aí eu estava conversando com o desembargador Mansur sobre a questão da liquidação. Sim, esse é um dos pontos interessantes de definição. Vai para as execuções concentradas com a liquidação resolvida ou não? É um pressuposto a ser dito. Eu, particularmente, eu não tenho tido problemas em relação à questão da liquidação. Mas seria um trabalho a menos se eu tivesse que lidar com isso. Outra coisa, vamos pensar a questão do provimento 01. Tem um aspecto muito interessante em relação ao provimento 01. Ele quer dar balizas às execuções concentradas, à concentração das execuções. Mas qual é o pressuposto? Nós podemos fazer figurino, um figurino, 2 ou 3 figurinos para todos os modelos, ou nós podemos dar à fazenda, a linha, o molde e as técnicas da costura e adequar o figurino para cada um. Eu sou a favor de que nós façamos isso em relação à concentração das execuções. Nós tracemos baliza. Aí eu volto aqui para repartir um pouco a minha experiência. Quando eu cheguei no juiz auxiliar de execução, e aliás essa é a razão de eu ter aceitado o convite do meu amigo corregedor lá para trabalhar como juiz auxiliar, é porque me interessa muito essa questão da execução e saber o tratamento que se dá a ela. Porque nós, juízes de trabalho, somos muito pragmáticos. Nós buscamos uma solução mais rápida possível, mais efetiva e tal, mas a questão da execução é complexa. Ela demanda uma preocupação um pouquinho mais aprofundada, porque ela tem desdobramentos. Então, uma das coisas que eu digo ali para os advogados no juiz auxiliar de execução, eu falei, olha, da minha experiência, cheguei como observador, eu posso dizer aos meus colegas, esqueçam a execução individual como nós a conhecemos. Esqueçam. Não funciona dessa maneira.
e disse agora ao desembargador, que balizas eu tenho observado? Primeiro, transparência máxima a todos os atos da execução. Nós mexemos com milhões na execução, no juízo auxiliar de execução. Milhões. Então, isso atrai pessoas que muitas vezes não têm uma honestidade testada. Então, deem máxima transparência aos atos de vocês. Mas em relação aos devedores, o que eu tenho observado e separado algumas premissas? Quais? Um plano de execução precisa ser traçado nas execuções concentradas. Senão, é mero regime de execução forçada, como está na última parte do provimento 01. O que deve conter esse plano? Pagamento. A proposta de pagamento, ela não pode ser inferior ao crescimento vegetativo da dívida. Então, é importante construir o perfil da dívida, descobrir qual é o passivo que você vai lidar, qual é o perfil dessa dívida, que eu chamo de perfil da dívida. Quantos credores têm crédito até R$5.000? De 5.001 a 10.000, de 10.001 a 30.000. Essa tabela vocês constroem de acordo com o volume da massa devedora que vocês têm em mãos. Porque muitas vezes nós vamos descobrir que o grande entrave da execução são credores de até R$5.000. E aí, dependendo do volume de recursos que eu tenho disponível, é mais fácil dar solução a um problema que vai atender a grande maioria dos exequentes. Né? Então, crescimento vegetativo da dívida tem que estar coberto pela proposta de pagamento. Os processos não podem ir para o JAI, para o Juízo Auxiliar de Execução, ou qualquer outro nome que se dê, para que ele sofra uma interrupção em todos os processos. Um advogado me pediu, doutor Kleber, eu queria levar uma determinada empresa para o Juízo Auxiliar de Execução resolver a execução. Qual o problema na execução das varas, o tratamento da execução das varas? Não, existe um crédito num determinado organismo que alguns juízes mandam bloquear e outros não mandam bloquear. E o que acontece com o juiz que manda bloquear? O organismo que sofreu o bloqueio entra com medida judicial e paralisa o processo. Então, se eu trouxer esses processos para o juiz auxiliar de execução, à mercê de uma medida judicial que eu vou tomar uniforme, e ela vai gerar uma dúvida, uma questão judicial futura, e ela vai paralisar todos os processos, então ele não deve ir para o JAI. É melhor que a execução seja atacada individualmente. Né? A terceira questão que eu levantei, que eu tenho observado e acho que é uma premissa, ela diz respeito ao seguinte: use as técnicas que nós temos disponíveis para a solução de conflitos maciçamente. A mediação e a conciliação é uma delas. Eu não defendo que o processo vá para o Sejusc fazer as conciliações. Pode ir? Não tem problema aí. Eu defendo que não vá. Por quê? Porque nós temos uma visão da execução concentrada diferente da visão que tem o Sejusc. Ele está olhando um processo individualmente, como nós fazemos como juízes titulares de vara. Nós olhamos a execução da nossa vara, do nosso processo. O juiz das execuções concentradas, ele tem que olhar o todo. Então, quando eu faço uma audiência de conciliação no todo, eu não vou dar um tratamento individual naquela solução, a não ser que aquele conflito reclame esse tipo de tratamento. E dou um exemplo. Lá em Goiânia, eu tratei do clube do Atlético Goianiense, que estava com uma dívida em torno de acho que de 9 milhões, 11 milhões, o passivo deles. Nós tínhamos recursos disponíveis para tentar conciliação e era o propósito do depósito. Fizeram um plano para fazer depósito mensal para ser utilizado em conciliação. Só que não estavam sendo feitas as conciliações. Eu pedi ao clube que fizesse um novo plano. Por quê? Porque o plano dele só previa atendimento aos processos em execução para a tentativa de conciliação. Eu perguntei, e quem não quer conciliar? Então, o plano não pode pensar só numa saída. Você pode até dar um tratamento único de conciliação, mas você tem que mirar também naqueles que não querem conciliar. Então, como esse plano já estava pronto deles, já tinha sido oferecido, eu pedi a eles um outro, eles não quiseram dar. Eu falei, então faz o seguinte, quantos processos são? 40, põe todos na pauta do mês de junho, se eu não me engano. Fiz todas as audiências em ordem de antiguidade, peguei os recursos, chamei e ofereci propostas conciliatórias. Eu perguntei, vocês querem fazer uma tabela padrão de deságio para todos, seguindo aquela tabela de perfil da dívida? Não, nós queremos fazer um a um. Alguns eles pagaram 85%, outros eles pagaram com deságio muito maior, de 40%, 50%, 40%, não sei, 30%, variado. E reduziu o passivo para 4 milhões aproximadamente, ou seja, tinha pouco mais de 1.200.000, eles aportaram mais 1.700.000, quase 3 milhões, deu,
e nós reduzimos a dívida em torno de 5 milhões a 7 milhões, eu não me lembro agora qual era o passivo inicial. Então, esta é uma abordagem que eu defendo, onde você não faz um figurino só para todos os casos, porque esse provimento, eu já tive a oportunidade de comentar, a Morgana faz parte do grupo, né? Eu vou dizer que tenho, né? Ele pode negar, né? Eu tenho um pouco de amizade com o ministro Guilherme Caputo, que estava por trás da engenhosidade desse provimento. E aí eu comecei no grupo, quando lançaram o provimento, comecei a falar, criticar um pouco esse provimento, chamando a reflexão para outros pontos. Aí ele me manda uma mensagem privativa, né? Não detona o meu plano, o meu provimento e tal. Não estou detonando, estou chamando a atenção para um outro ponto, porque eu penso assim, nós, primeiro grau, os juízes que estamos lidando com isso, nós temos uma experiência em relação ao plano e sabemos que determinados figurinos não vão caber, né? Então, os casos que eu tenho citado aqui e tenho dito alguns modelos, por exemplo, clube de futebol. Por que esse provimento foi traçado? Inicialmente era para clube de futebol. E por que clube de futebol precisa daquele ato trabalhista? Porque ele não se enquadra em lei de recuperação de empresas, que a gente chama aqui de recuperação judicial, mas é lei de recuperação de empresas, porque a recuperação tanto é judicial quanto extrajudicial. Então, existem outros devedores, como Santas Casas, por exemplo. Aí ampliaram essa regulamentação e traçaram dessa maneira, que me parece que é um figurino muito estreito para caber em outras situações. Então, veja, senhores, na concentração de execução, eu tenho diversos casos ali, da minha experiência, que não caberiam no plano. Vou dar um exemplo aqui que em Curitiba também pode ter uma situação parecida. Tem uma empresa pública que faz a limpeza da cidade. O passivo dela, quando eu cheguei, em 2017, fevereiro, mandei levantar, era em torno de 50 milhões sem atualização, entre trabalhista e tributário. Mas não basta só essa situação de 50 milhões. Essas ações continuam entrando dentro da Justiça do Trabalho. Então, nós temos um grande problema. Nós temos o problema das execuções e tem um problema das execuções que estão se iniciando depois que eu consolidei o passivo. Eu fiz uma estimativa, parece que há 3 ou 4 meses, 3 ou 4 meses, aporta mais de 1 milhão de dívida. Então, existem duas frentes para ser atacado. Eu chamei o Ministério Público, chamei a empresa, chamei o sindicato não apareceu, os trabalhadores, para dizer, olha, vocês precisam sentar e resolver a questão do litígio que está pendente, está na atmosfera. Todo dia entra com ação. Agora, eu aqui vou cuidar, eu ofereço o espaço, o ambiente, a intermediação, faço a mediação, mas não posso cuidar de dizer, olha, você tem que fazer assim o assado, porque o juiz não pode falar como um jurisdicionado deve se comportar para evitar lei, evitar processo. Então, vocês têm que, eu posso alimentar o diálogo. Agora, eu vou consolidar o passivo e vamos traçar um plano para resolver o passivo. Então, como é que nós fizemos? Nós fizemos um plano, eu recebo um aporte, eles depositavam em torno de 400 mil, aí faltava, não depositavam. Depositou em 400 mil, passamos para 850 mil. E como é que chegamos a esse valor? Eu não fiz uma exigência de valor do devedor. Eu sentei, mostrei os números da dívida e não fiquei falando, deposita isso, deposita aquilo, eu quero esse valor. Não. Eu só pergunto uma coisa aos devedores. Vocês querem resolver o problema? Nós queremos resolver. Então, qual é a premissa para resolver? A proposta tem que ser maior do que o crescimento vegetativo da dívida. A proposta tem que englobar quem queira conciliar, vamos usar a ferramenta de conciliação, e quem não queira conciliar. E a proposta tem que ter perspectiva de solução. Então, a nossa projeção para o passivo que eu encontrei é de 4 anos. Mas pode ser mais rápido ou menos rápido, a depender da adesão à conciliação. E aí eu tive uma ideia de usar no plano o deságio que nós temos na questão dos precatórios. Quem quiser receber precatório, de repente passar para a RPV, renuncia o valor. Quem quiser dar um deságio, recebe o precatório. Nós temos, então, o perfil da dívida, um deságio tabelado. Os processos chegam sem liquidação, muitas vezes, trânsito julgado vem para lá. Eu permito a discussão da conta de liquidação, recursos, se for quem quiser recorrer, recorre. Vendo o valor atualizado e discutido, a pessoa decide, eu quero aderir ao acordo. Quem quer aderir, eu homologo e mando pagar. Publico um edital a cada 3 meses para o aporte desses credores. Então, a cada 3 meses eu tenho 3 receitas de 850 mil, faz um volume imenso de dinheiro. Aí eu
eles acorrem para aderir ao acordo. Ah, eu não liquidei minha conta. Não tem problema. Liquida, vê o valor atualizado. Ainda tem interesse? Olha, excelência, resolve essa questão. Resolvo. Ainda tem interesse? Eu quero recorrer. Então você sai. Não, o senhor resolveu, eu concordei com a decisão. Ainda tem interesse? Porque talvez nesse meio tempo a fila dele andou a outra, de pagamento integral. Não, tem interesse. Aí eu homologo e pago. Né? Dos 850 mil que eu recebo, 70%, que número é esse? É um número aleatório, baseado nessa equanimidade que está no juízo de cada um. Eu decidi pegar 70%, sugerir ao devedor que fizesse essa separação, porque também se eu faço a sugestão e ele não aceita, quem vai pagar não sou eu como juiz, são eles. Então estou fazendo uma dimensão do plano. 70% para quem quer acordo e 30% para quem não quer acordo. Ah, mas o primeiro da fila é um crédito imenso. 70% dos 30% para o primeiro e 30% dos 30% para os demais. Aí todo mundo está recebendo, a fila anda. Nós vamos tratar do parcelamento da dívida. Um credor não aceitou. Pensamento de execução individual, não estou recriminando, faz parte, e essa é a dimensão que eu quero mostrar como é diferente. Um advogado, até da minha vara, da 10ª vara, não aceitou esse procedimento. Eu quero recorrer. Aí veio um despacho do servidor para mim, não é adesão, é adesão interlocutória, não é adesão definitiva. Eu falei, não, é decisão sim. Vamos dar o acesso ao recurso e vamos ouvir o tribunal. O que ele quer, esse advogado, esse credor que não concordou com o plano? Ele quer que eu faça o bacenjude. Agora eu pergunto, se eu fizer bacenjude nesta companhia pública, nessa empresa pública, todos os dias, e pegar R$1.000, R$2.000, R$3.000 reais todos os dias, eu vou conseguir que o credor chegue para mim, o devedor chegue para mim e ofereça 850 mil por mês? Quanto ele vai me oferecer se ele tiver que ser fustigado por bacenjude daqueles que não concordam com o plano? Aí aquela questão do parcelamento que viramos adiante, vou adiantar uma questão. O advogado me peticionou e eu decidi assim. Falei, olha, estou pagando todas as execuções, na ordem de antiguidade. Se eu fizer o bacenjude no seu processo, eu não vou pagar o seu, eu vou pagar o crédito mais antigo. Então, eu vou pegar o dinheiro do bacenjude e vou mandar para o crédito mais antigo. Eu vou pegar outro bacenjude e vou mandar para o crédito mais antigo, até que chegue a hora dele receber, na fila como todo mundo. Então, na prática, qual é o gravame que eu estou fazendo em relação ao procedimento dele, se eu estou resolvendo o processo como ele gostaria que eu resolvesse, mas não com o método que ele quer que eu utilize. Esse método que eu utilizaria, no aspecto da execução individual, é válido, mas no aspecto da execução coletiva, ele me causa um problema de fustigação diária que eu não consigo depois um aporte mais volumoso para a solução. Bom, eu tenho um monte assim, de coisas que fico pensando para falar. Eu vou só anotar aqui, senhores, e o evento, eu fico apavorado, né, na hora de vir, e falo assim, meu Deus, não vou falar nada, né? E depois chega aqui, a boca não para, a minha mulher fala, você não fala nada, é impossível, mas... Olha, vou lançar só umas questões para os senhores de reflexão que eu fui anotando aqui, né? O provimento da Corregedoria Geral cuida de um modelo único ou de um modelo plausível dentre tantos que são plausíveis? Nós temos que refletir sobre isso. A questão da recuperação das empresas para clubes de futebol, veio esse ato trabalhista para atender outros devedores, como são os exemplos que eu já mencionei aqui. Quando se fala na semelhança da lei de recuperação de empresa, há um ponto muito importante que a gente precisa destacar na lei de recuperação de empresa. A gente que estuda muito direito do trabalho, nos preocupamos muito com o direito do trabalhador, às vezes perdemos o foco em relação ao macro. A lei de recuperação de empresa, ela foca muito na empresa e na recuperação da empresa como conservação de uma unidade econômica de desenvolvimento e de preservação de empregos. Esta é um elemento anímico, vou dizer assim, da necessidade de ter um juízo de execução concentrada, que é uma execução que pense na solução do passivo trabalhista, mas que não se esqueça de que não devemos estrangular a unidade que está devendo, que senão nós vamos ter perda de empregos aí também. O pagamento equânime, o que é essa equidade? Também nós temos que pensar, porque eu já vi gente defendendo que lá no juízo concentrado de execuções a gente observa a prelação da penhora. Imagina,
Se é para observar a prelação da penhora, então é melhor que faça a execução individual. E um aspecto aqui da execução individual. Neste caso que eu mostrava aqui para o desembargador Mansur, que é um caso que é para pagar crédito trabalhista, uma dívida imensa e tal, nós descobrimos, um dos colegas não quis mandar o processo a despeito da determinação do corregedor. Não quis mandar para o juiz auxiliar de execução. Um dos bens que estavam no meu plano de execução traçado aqui, que eu estou cuidando, que vai ser utilizado para alienação, ele fez a arrematação dele. E apareceu um interessado, e aí veio um depósito antes para evitar alienação, o devedor depositou o valor, né, para evitar a praça. Muito bem. Que execução esse meu colega estava tocando? Execução de dívida tributária. Eu fui lá na vara, nossa, perdi até paciência nesse dia, para ponderar com meus colegas. Meu colega não, o titular da vara, meu amigo, ele falou, ó, Kleber, eu discordo, mas você tem razão. Não vou concordar, quero concordar com você, mas você tem razão. Eu estou cuidando de um plano para pagar os trabalhadores, ele está cuidando de uma execução para pagar tributário. Mas por que isso? Isso é uma coisa que eu observo no justiça do trabalho, não só entre juízes, servidores também. O diretor lá, o diretor dele defendendo isso e tal, que números resolver o problema da vara dele, desempatar o processo da vara dele, etc. Realmente ele tinha ajudado muito o juiz auxiliar de execução com as medidas que ele tomou lá, mas falei, você não tem direito a crédito nenhum. Mas enfim, como era um crédito que não fazia parte do plano, eu larguei para lá, foi em torno de 700 mil, foi utilizado para pagar crédito tributário. Enquanto eu tenho dívida de um montante de acredito de 9 milhões trabalhista para resolver. Né? Mas enfim, toquei o plano. Então, esse também é um dos aspectos que nós temos que pensar sobre essa questão da prelação da penhora. Outro foco importante também no plano é consolidarmos esse passivo. A questão da venda de ativos, o desembargador Mansur mencionou, venda de ativos. Eu estou com um caso de recuperação judicial que, inusitadamente, pediu a nós um plano de... pediu a nós a concentração de pagamentos, porque o juízo da recuperação autorizou o pagamento na Justiça do Trabalho. Mas como é que eles querem fazer isso? Com venda de ativos, que é uma ferramenta muito comum na recuperação de empresa. Agora, como é que faz isso? Venda de ativos de subsidiárias, que são empresas de grupo econômico, com execuções individualizadas, pulverizadas e com desconsiderações e ataques, né, perseguições, medidas executivas forçadas, alcançando os ativos. Né? Então, às vezes a concentração na recuperação e venda de ativo pode ser feita também por ali. Clube de futebol, olha aqui um detalhe, senhores. Os clubes de futebol estão lá por causa da lei de responsabilidade fiscal que criou o Profut. O que é esse Profut? É uma consolidação de passivo tributário, onde a pessoa, a exemplo da recuperação judicial, faz o seguinte: vou pagar meus passivos confessados, tributários, e vou me manter na linha. Manter na linha com o quê? Com o tributo e com o trabalhista e com o FGTS. Há uma separação. Então tem um caso que está em curso, Clube Vila Nova. Outro dia eu fiquei manchete no Brasil aí, que eu mandei bloquear o prêmio da Copa do Brasil. O que o Vila Nova falou? No Profut deles, se comprometeu a pagar R$100 mil por mês. Está dito na petição do Vila Nova. Quanto que deve ser a apresentação do plano do clube para o trabalhista? Considerando que o crédito trabalhista é super privilegiado. Igual, maior ou menor do que 100 mil? Conta. Está todo mundo dormindo aqui? Hã? Quanto eles devem oferecer? Mais, menos ou igual do que o tributário? Mais. Mas me apresentaram menos. Me apresentaram menos. O plano não estava comigo, o plano já estava lá quando eu cheguei, me apresentaram menos. Mas no clube nós temos que ter essa atenção. Nós temos que cobrar mais. Você vai estar pagando tributário 100 mil, o trabalhista tem que ser maior. E aí eu peguei e bloqueei o prêmio da Copa do Brasil. O desembargador deu uma liminar, e agora olha a importância da questão da construção da jurisprudência do segundo grau. Invocou aquela OJ de 30% da renda. Eu não penhorei renda. Eu penhorei 100% do prêmio. O prêmio só acontece uma vez por ano. E nem todo clube vai ganhar esse prêmio. Então, se o prêmio é uma vez por ano, que eu defendo nas informações que eu prestei ao relator, e o Ministério Público deu parecer favorável, é de que a minha ordem não é ilegal, porque eu não violei a OJ e nem ultrapassei a razoabilidade de 30%. Tem que pegar a renda do clube
tirar 30% e comparar com o prêmio. Se o prêmio corresponder a mais de 30% da renda anual do clube, a ordem pode ser reputada como ilegal. Mas e se estiver dentro do percentual, a minha ordem é perfeitamente legal, minha defesa. Nós estamos em conversação com o clube, essa questão praticamente está saneada. Inclusive, conversei com o relator, com quem eu tenho um pouco de amizade. Eu acho que tenho amizade com todo mundo, né? Eu tenho amizade com o relator, mas expliquei para ele, conversei com o advogado do clube, ou seja, mas também não é uma briga, não é porque a minha ordem foi questionada o mandato de segurança, falei, não, é isso é uma questão teórica, legítima, democrática e tal, mas buscar a solução. Mas eu disse assim, olha, eu acho que a jurisprudência precisa ser construída em relação a isso e dizer, olha, juízes, vocês podem pegar 100% do prêmio desde que não atinja 30% da renda do clube. Ou então vamos fazer uma OJ diferente. É 30% de qualquer recurso que o clube receba. Né? A questão do processo piloto, só uma alusão aqui, que foi falado do processo piloto. Olha que interessante. Um IDPJ, por exemplo. Nós sabemos pela teoria que o IDPJ tem efeito tópico, é no processo. Mas num processo piloto, essa questão é desafiada. Aliás, o DPJ todo, hoje, precisa ser repensado de maneira diferente da teoria clássica. Né? O que nós fazemos, por exemplo, com o grupo econômico, que está no artigo 2º da CLT, se não me engano, é desconsideração da pessoa jurídica. E note outra coisa, na complexidade do sistema hoje de ocultação de bens, buscar laranjas é desconsideração da pessoa jurídica. E na teoria clássica, é levantar o véu societário e pegar os sócios formais. Não. Quando vamos à laranja, nós estamos fazendo desconsideração também. Por último aqui, senhores, só uma última abordagem que eu fiz, que também, pensando na efetividade, a questão da prescrição intercorrente. Esse tema é tão complicado para nós. O que é prescrição intercorrente, né? É a prescrição que foi interrompida e voltou a correr. Qual é a prescrição que foi interrompida e voltou a correr? É a bienal ou a quinquenal? Aí tem tese para todo lado. Mas seja como for, são essas as pressões trabalhistas que foram interrompidas. Eu dizia ontem ao meu assistente, pega dois casos trabalhadores iguais, mesmo contrato, mesmo pedido, etc., trabalharam junto, foram mandados embora junto, entraram com a ação no mesmo dia, caiu até na mesma vara. Mas um não compareceu à audiência, arquivou. Tem aquela súmula, considera interrompida em relação aos pedidos, ele vai poder propor. Quando ele propor essa ação, será quanto tempo depois, nós vamos voltar ao estágio da interrupção e da conservação daquele quinquênio, não é isso? E aí vamos tocar o processo. Só que chega lá na execução, para tudo. Ninguém consegue resolver nada. É a tal da efetividade que a gente está buscando. Qual é a efetividade que nós estamos buscando? 100%? A ideal ou a real? Aí é uma questão que eu deixo. Quem deve preparar o processo para pressão intercorrente e quem deve declarar? Será o juiz da execução, juiz auxiliar da execução, ou será o juiz que toca a execução individualmente? Então, deixo essas reflexões, senhores. Agora é um intervalo, né? Não sei se vai abrir para debate e tal. Né? Me perdoe se eu me excedo aqui, porque é tanta coisa que vem aqui para falar que eu acabo ultrapassando, né?